Bom dia! Bom dia, povo santo! Bora, partiu, cadê? Cadê o povo santo? Bom dia, Janaína! Bom dia, Lulu! Deus abençoe o dia de vocês. Missy You. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Aline. Glória a Jesus por mais um dia. Bom dia, Carlos. Aleluia, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Tá todo mundo bem? Deixa eu só pegar minha caneta. Cadê minha caneta? Faz falta, viu? Vocês sentiram falta? Sentiram? Bom dia, Igão. Deus abençoe o seu dia. Sentiram falta de mim? Vamos orar, vamos falar com Deus. Convida alguém para poder estar com a gente nessa manhã. Bora, né? Que bênção ouvir a palavra do Senhor através de você. Amém. Bom dia, Raira. Quanto tempo eu estava com saudades. Gracinha a vocês. Glória a Jesus. Bora orar. Eu também estava com saudade de aparecer aqui com vocês. Amém? Convida alguém para poder estar. Metade da live ora comigo. A outra metade convida alguém. Uma metade ora, outra metade convida alguém. Viu? Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma manhã. Obrigado por mais um dia na Tua presença. Pai, nós queremos Te render graças e dizer que o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por isso, Pai. Se nós acordamos, nós sabemos que foi porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas e essa é a causa de não sermos consumidos. Se nós acordamos, significa que o Senhor ainda tem propósito para o dia de hoje. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Que o Senhor possa mesmo ter liberdade nesta manhã de falar conosco. Pai, limpa a nossa vida, limpa o nosso ser, limpa toda a nossa alma, Pai, a nossa mente, o nosso meio de pensar. Que nós possamos mesmo estar com a nossa mente purificada, Pai. Entendendo aquilo que o Senhor tem para poder falar conosco nesta manhã. Limpa o nosso coração, ajusta, Pai amado, os nossos sentidos para que nós possamos mesmo compreender, Pai, a Tua vontade nesta manhã. Paulo, ele suplica que nós entendemos qual é a Tua vontade, qual que é o conhecimento do Senhor para as nossas vidas. Paulo implora para que a gente conheça a Tua vontade, Pai. Nós carecemos, nós necessitamos de conhecer a Tua vontade, de estar alinhados com o Senhor, de viver os Teus planos, Pai. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, transforma o nosso coração, transforma o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, que em todo o nosso viver, Pai, nós venhamos transbordar do Senhor, nós venhamos mesmo manifestar a Tua graça, manifestar o Teu amor, em nome de Jesus. Pai amado, tudo que nós queremos é ter discernimento da Tua palavra, viver de um modo digno que Te agrade, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade neste lugar, que o Senhor possa mesmo encontrar um coração nesta manhã para poder fazer morada, que o Senhor possa mesmo encontrar os verdadeiros adoradores neste lugar, que o Senhor possa encontrar mesmo as pessoas que entregam tudo que tem, Pai, sem reservas, sem limitações, sem restrições, Te entregam tudo, Papai. Que nós possamos mesmo entregar tudo nesta manhã e viver, Pai, aquilo que o Senhor sonhou para nós neste dia. Peço ao Senhor que coloque anjos ao nosso redor, anjos a nos livrar, anjos a nos guardar. Pai amado, que o Senhor repreenda toda oração contrária, que o Senhor repreenda, Pai amado, todo levantar das trevas contra as nossas vidas. E eu já te peço, Pai, coloca mesmo anjos disponíveis ao redor dos Teus filhos, seja na casa, seja na empresa, seja no ônibus, seja no carro, seja voltando para casa, onde estiver um filho, Pai, que haja anjos do Senhor guardando e os livrando de todo mal.
Sabemos que quando avançamos no reino, que quando anunciamos a Tua palavra, o inferno ele se levanta, Pai. Então guarda mesmo as nossas vidas e nos faça invisíveis, Pai, aos olhos do inimigo em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Fica à vontade, o Senhor tem liberdade de falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, que seja mais uma manhã de romper, que seja mais uma manhã entendendo os planos do Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Papai. Aguenta a mão. Aleluia. Amém. Tá todo mundo bem? Ei, Ana, bom dia. Ô, gente, ontem não teve live. O que o meu telefone tocou 6h40. Aira, não tem live hoje. Aira, cadê a live? Cheguei do acampamento, né? Esse final de semana foi acampamento da igreja. Cheguei muito cansada, gente. E aí eu não acordei, simplesmente não acordei. Acordei, já era umas 6h48, falei, nossa, poxa vida, pisei na bola. Mas hoje estamos aí. Hoje nós vamos ler Colossenses, capítulo 2. Abra aí sua Bíblia, em Colossenses, capítulo 2. Pega sua caneta, marca-texto, lápis, caderninho de anotação. Quanto tempo? Gente, 3 dias, 4 dias, 4 dias. 4 dias sem ver vocês. Também sinto saudade. Colossenses capítulo 2. Amém. É muito bom compartilhar a palavra com você. Amém. Vamos ler lá. Colossenses capítulo 2. Quero que saibam quantas lutas eu tenho enfrentado por causa de vocês e do que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Gente, Paulo começa esse capítulo 2 falando assim, eu quero que vocês saibam quantas lutas eu tenho enfrentado por conta de vocês, por conta dos que estão em Laodiceia e até mesmo por aqueles que ainda não me conhecem. Por que Paulo fala isso? Paulo entendeu o amor pelo Evangelho. Paulo entendeu o que era sofrer, ficar no prejuízo para que alguém conhecesse o Evangelho. Paulo não media esforços para poder anunciar o Evangelho a quem quer que fosse. Então nós precisamos entender que o Evangelho não se trata somente de benefícios, somente de dias de glória, mas o Evangelho se trata também de sofrimento em prol do outro, em prol do nosso irmão, por amor a outras vidas. Nós precisamos, passar por o que tiver que passar, desde que o outro seja beneficiado. Raira, eu vou sempre ficar no prejuízo? Não, não é que você vai sempre ficar no prejuízo. É que você entende o que é sofrer por amor de outras pessoas. Paulo fala assim, eu tenho enfrentado lutas. Quais tipos de lutas? Nesse momento, Paulo estava na prisão, mas ele não cessava de anunciar o Evangelho, ele não parava de contar para as pessoas aquilo que o Evangelho estava produzindo na vida dele, a perseverança que ele tinha, o ânimo que todos os dias ele tinha. Paulo era uma pessoa que tinha ânimo mesmo em meio às lutas. E como que a gente tem passado por tudo isso? Às vezes a gente passa por algumas lutas, tribulações, e ali a gente fica um pouco triste, a gente se entristece, a gente fica meio baqueadinho. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo da forma como nós esperávamos. Paulo, ele estava preso e mesmo assim, ele estava aqui agora escrevendo uma carta, corrigindo, repreendendo, dando instruções, fazendo tudo para quê? Para que aquela igreja crescesse.
Ele não media esforços. Nós precisamos chegar nesse ponto, né, de ser unidos nesses laços de amor, que Paulo fala que, olha, eu quero que vocês sejam unidos nesses laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o quê? O próprio Cristo. O segredo de Deus é o próprio Cristo, aonde estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Então aqui, ó, porções de sabedoria e entendimento estão em Cristo. Então, quem que nós precisamos buscar para ter conhecimento, sabedoria e entendimento? Nós precisamos ir para Cristo, né? Somente Ele vai revelar a nós as coisas que estão escondidas em Deus. Versículo 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com os argumentos bem elaborados. Outras traduções vai dizer argumentos falazes. Deixa eu ver o 4 aqui na King James. E isto eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, ou seja, algo que parece com a verdade, mas não é a verdade. É verdade, viu, Márcia? Paulo é um grande homem de Deus e ele nos ensinou tanto, tanto. Paulo está dizendo o seguinte: uma vez que vocês vão para Cristo, uma vez que vocês entendem que em Cristo estão escondidas todas as coisas, que Cristo é que libera o conhecimento, que Cristo vai dar a vocês o verdadeiro entendimento, outras pessoas, elas não vão chegar com ensinamentos persuasivos, argumentos bem elaborados, falazes para enganar vocês. Falazes pode ser o mesmo que meia verdade, né? Quantas pessoas vão querer entregar aí uma meia verdade, querendo enganar a igreja? Tem muitos pastores hoje que abrem igreja contando uma meia verdade. Jéssica, nós estamos estudando Colossenses, eu estou lendo capítulo 2, versículo 4. Paulo está falando assim: gente, eu quero que vocês entendam. Eu estou passando por luta onde eu estou, mas estou fortalecida em Deus. Eu quero encorajar vocês agora a buscarem a Cristo, para que ninguém vos engane com argumentos bem elaborados, persuasivos, falazes, ou seja, meia verdade. Tem muitas igrejas hoje pregando meia verdade. Por isso que nós precisamos ir para Cristo. Por isso que nós precisamos, sabe, estar aqui todas as manhãs estudando a palavra, conhecendo a palavra de Deus, os evangelhos, sabendo aquilo que Jesus ele fez nessa terra, tudo que ele ensinou e nos comportar como Cristo se comportou. Para quê? Para que a gente dê uma resposta de acordo com o que o evangelho ele pede. Pastores que saem indisciplinando e pregando meia verdade. Tem muito hoje. Hoje o que mais nós temos é pessoas pregando os jargões, frases de efeito. Eu falo que eu não desconsidero o coach, não desconsidero. Tem pessoas que detestam o coach, tem pessoas que não gostam, mas eu vou falar com vocês que eu nasci de um processo depois de um coach. O coach sem o Espírito Santo, você causa um problema muito grande na sua vida, porque o coach ele vai dar ênfase no seu eu e ele vai te ensinar como melhorar o seu eu. E grande parte dos nossos problemas na alma é no eu. Então eu passei por processo de coach. Então fui uma coach, tive uma coach, uma pessoa que me ensinou, uma pessoa que me passou exercício para fazer todas as manhãs, livros para ler. Eu passei por esse processo e nasci uma Raira melhor. Eu era extremamente arrogante e olha que eu já tinha mais de 8 anos de cristã. E não fui tratada porque eu tinha muito problema no eu, né? Então eu passei por esse processo e melhorei. Era toda mal-humorada quando acordava, não conseguia sorrir pela manhã, o tempo todo dando problema. E o problema maior que eu tinha era no meu eu. Não tinha paternidade reconhecida de Deus. Passei por esse processo, tratei o meu eu junto com o Espírito Santo. Hoje eu sou um ser melhor.
Mas tem muitas pessoas dentro da igreja hoje que dá muitas frases de efeito só com coach, né? Não vou descartar o coach, porque o coach, ele meio que deu uma resgatada na minha vida, salvou assim a minha vida, como se diz. Mas tem muitas pessoas que usam frases de efeitos, do tipo, venha para Cristo e tenha sua vida melhorada. Eu conheço igrejas aqui em Belo Horizonte que elas valorizam muito o ter, né? O ter carro, o ter casa. Cristo te chamou para viver do melhor dessa terra, sabe? E pega o melhor dessa terra, pega essa palavra e dá ênfase só no conquistar. Ah, você tem que ter, você tem que se apresentar na sua melhor versão. Aí a sua melhor versão é cheia de botox, é com silicone, melhora a bunda, coloca a cintura, faz lipoescultura, sabe? Aquela coisa toda. E são pessoas que vão pregar só uma parte da palavra e não vai pregar todas as outras. Eu vejo isso acontecendo demais. São pessoas que usam de palavras persuasivas. E da mesma forma como Paulo alertava a igreja de Colossos sobre isso que estava acontecendo, eu quero alertar vocês, sabe? Caminhem na linha de conhecer a palavra de Deus, caminhem na linha de vocês prosseguir em conhecer a Cristo, em estar enraizados, alicerçados em Cristo, para que ninguém vos engane. Quando eu chego na igreja e eu escuto uma pregação, automaticamente eu julgo ela, porque eu conheço a palavra. Não aceito palavras de qualquer gente, não aceito. Tem coisa que eu falo assim, isso aí não condiz com a palavra. E tem hora que eu ainda julgo e falo assim, não vive o que prega, não recebo. Tem muita gente que anda perto de mim que eu não recebo palavra. Por quê? Porque não vive. Verdade. Eu estive em uma igreja assim. Saí de lá porque descobri que o pastor estava tendo um caso com a obreira. Resumindo, ele se suicidou. Ele suicidou. Enfim, parece que estrupou a enteada. Misericórdia. Que isso? Sai fora. Estão cheios de palavras vazias. Então, em nome de Jesus, que as raízes de vocês estejam em Cristo. Conheçam a palavra toda. Tem pessoas que chegou aqui hoje, tem pessoas que começou a estudar a palavra comigo aqui agora, mas tem pessoas que estão me acompanhando desde novembro. E desde novembro, nós estamos fazendo o que aqui? Lendo Bíblia, gente. Nada mais, nada menos do que ler a Bíblia. E ler a Bíblia vai trazer para nós um conhecimento de quem Deus é, de quem Cristo é, como o Espírito Santo ele se comporta, qual é a conduta que a igreja deve ter. E conhecendo essas coisas, nós conseguimos fazer um julgamento, sim, julgamento do que é certo e que é errado. Quando a palavra diz que não deveis julgar, ela está dizendo que não use de balanças desonesta, não julgue o seu irmão quando você, na verdade, está praticando o mesmo ato. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos julgar de maneira correta. E julgar de maneira correta é você analisar o que é certo, o que é errado e como as pessoas têm tratado o Evangelho de Cristo. Por isso, conheçam a palavra de Deus. Entendam o que a Bíblia diz sobre o reino. Entendam o que a Bíblia diz sobre a salvação, sobre a volta de Jesus, sobre o comportamento de um cristão, sobre o amor, sobre os dons. Porque tem muitas pessoas pregando heresia, tem muitas pessoas vivendo uma mentira, tem muitas pessoas que dizem ser cheias do Espírito Santo, quando na verdade não são. Quantas vezes eu já escutei falando assim, nossa, o fulano de tal estava cheio do Espírito Santo porque ele estava falando em línguas. Porque ele estava lá entregando profecias. Nossa, fulano é cheio do Espírito Santo. Nossa, porque estava operando com dons. Só que na verdade a pessoa não estava cheia, porque a pessoa não consegue amar. Porque a pessoa não consegue ter domínio próprio. Porque a pessoa não consegue ter paciência, não é longânimo, não tem temperança, não tem alegria. Como assim alguém está cheio do Espírito Santo, mas na verdade ela não consegue exalar do fruto do Espírito? Para mim, a pessoa para estar cheia do Espírito Santo é a pessoa mansa e humilde. A pessoa que tem amor, a pessoa que tem alegria, a pessoa que tem domínio próprio, a pessoa que tem paciência. Esse para mim é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo para mim não é aquela que roda e fala assim, estava lá rodando no manto.
não considera essa pessoa cheia do Espírito Santo. Inclusive, dons as pessoas fluindo no dom hoje do Espírito Santo não me impacta, não me impressiona. Pode entregar recado, pode entregar revelações e fazer gente ser curada, pode orar em línguas, pode interpretar línguas, pode ter conhecimento na palavra. Isso não me impacta, porque Deus, ele usa quem ele quer, independente da vida da pessoa. Mas o que me impacta é um caráter transformado, a pessoa que tem controle sobre a situação da vida dela, a pessoa que consegue ser paciente. Essa pessoa eu tiro o chapéu. Tiro o chapéu para quem é paciente. Eu tiro o chapéu para quem tem caráter, quem compra e paga, sabe? Essa pessoa, tipo assim, mexe comigo. Eu falo assim, poxa vida, cheio do Espírito Santo. A pessoa que tem domínio próprio, tá todo mundo brigando com ela e plá. E a pessoa, não, calma, fica tranquilo, vai dar certo. Não, tudo bem, eu fiquei no prejuízo, não tem problema não. Essa pessoa, sabe, tem as minhas credenciais. Essa pessoa, tipo assim, nossa, você é louvável, viu, querida? Por quê, gente? Porque é muito fácil você ter os dons e fluir nos dons. É busca, é preço. Jejua, ora, clama, pede, implora, Deus dá. E uma vez que Deus dá, gente, Deus não tira. E eu já vi muita gente sendo usada em pecado. Uai, Rairo, como assim? Deus usa em pecado? Usa. Porque Deus, ele não revoga dom. Só que depois ele acerta com aquela pessoa. Ele acerta com aquela pessoa. Conheço homens de Deus que Deus entregou dons. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se eu posso falar o nome do pastor. Não vou falar o nome do pastor não, tá? Porque pode dar um problema futuramente para mim. Mas eu conheço um pastor muito famoso. Vocês identifiquem aí o pastor, tá? Não vou falar o nome. Ele era um homem de Deus. Eu já escutei testemunho dele. Pagava preço, subia no monte, orava, jejuava, pagou muito preço alto. Esse homem, ele recebeu o dom de cura da parte de Deus. Ele virou um homem sensacional. Todo mundo que chega perto dele é curado e ele opera milagres e maravilhas e sinais. O Brasil inteiro conhece esse homem. Só que esse homem passou a cobrar pelo que ele faz. Ele hoje cobra, sabe? Cobra. Ele vende as coisas. Toalha ungida, óleo santo, água benta, paninho que ele passa no rosto santo e cura, gente. E não para de curar pessoas, não. E é curada, a pessoa é curada, a pessoa é sarada, milagres, maravilhas, sinais acontecem. Deus tirou o dom dele porque ele passou a cobrar? Fixa a palavra para quem tá chegando. Dani, então escreve aí pra mim Colossenses 2 que eu vou fixar, tá? Você fixa, você coloca aí pra mim? Só escreve. Ai, obrigado. Obrigada, viu, Dani? E Deus não tira o dom dessa pessoa. A igreja pede dinheiro à reveria. Não concordo. Muita gente paga, muita gente dá dinheiro. Muita gente oferta milhões para ser curado. Não concordo, porque de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar. O dia que alguém tiver que cobrar por uma cura, que quem opera é Deus, tá errado, gente. Tá errado. É diferente uma pessoa querer ofertar na vida desse pastor, mas a pessoa cobrar por um dom que ela recebeu. E aí eu te pergunto, gente, mas será que Deus não tá vendo o que essa pessoa tá fazendo? Que ele tá cobrando por uma água ungida? Que ele tá cobrando por uma toalhinha benta? Que ele tá cobrando por areia que ele traz lá do Egito? Que ele traz de Jerusalém? Que não sei o que, não sei o que? Uai, não era para Deus ser tirado? Não. Deus é misericordioso com as outras vidas. E Deus vai continuar curando essas vidas. E Deus vai continuar levando essas pessoas a conhecerem a Ele. Mas Deus vai cobrar desse pastor. Vai cobrar desse pastor.
Porque não tá certo, gente. Por isso que Paulo vai frisar: vocês precisam conhecer o Evangelho. Vocês precisam conhecer a Cristo, em quem Deus escondeu os tesouros de sabedoria e entendimento, para que ninguém convença vocês com persuasões, com falácias, com argumentos bem elaborados. Não sejam convencidos dessa forma. Tomem cuidado com a igreja com que você vai. Eu conheci uma irmã aqui, ela me mandou mensagem, eu liguei para ela, nós criamos um relacionamento, liguei para ela de chamada de vídeo. Não sei se ela tá me escutando, mas é uma irmã que eu já amo muito. E ela virou para mim e falou assim: Raira, eu quero uma ajuda sua. A igreja que eu frequento, no domingo o culto começa às X horas e termina 3 horas da tarde no domingo. Eu falei: o quê? O culto termina 3 horas da tarde no domingo? Raira, o culto termina 3 horas da tarde no domingo. Eu saio cedo para ir para a igreja e quando dá 3 horas eu tô saindo da igreja. Eu chego da igreja, vou fazer almoço com meu marido, para minhas filhas, e a gente almoça tarde. Meu marido não consegue esperar. Eu nunca almoço com meu marido no domingo e meu marido não vai na igreja. Eu falei: o quê? E você não pode sair cedo? Não posso sair cedo, porque o dia que eu saio cedo, o meu pastor, ele briga. Eu peço a obreira para poder sair cedo e ela fala assim: não, você não pode sair cedo, ou o pastor vai brigar com você. E num culto tem 3 momentos de oferta. 3 momentos de oferta. 3 ofertas. Que igreja que é essa, gente? Que pede 3 ofertas num único culto? Como assim? Ela tá deixando a família dela, ela não tá almoçando com as filhas, ela não tá almoçando com o esposo, porque o culto acaba 3 horas da tarde no domingo. E ela pega serviço tipo 5 horas da tarde, 6 horas, porque ela trabalha à noite. Ou seja, não tem tempo de qualidade com o marido dela. Na hora que ela me contou isso, eu falei assim: em nome de Jesus, sai dessa igreja agora. Agora. Não olha para trás. Pode sair dessa igreja. Por quê? O evangelho não é um peso. O evangelho não é um fardo. O dia que o evangelho se tornar um peso na sua vida, tem alguma coisa errada. Você está com algum parafuso precisando ajustar, porque o caminhar com Cristo é leve, tem alegria, tem ânimo, tem graça, sabe? Tem paciência, tem domínio próprio. Não existe isso. A igreja não pode ser um peso. Sabe o que significa ser igreja? Ser igreja significa ter um lugar onde você encontra com a família de Cristo. Não desconsidere a sua família de sangue, mas Cristo Jesus, ele falou assim: a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, ele considerava que os discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele, era a família dele. Então, quando nós vamos para Cristo, nós encontramos uma família em Cristo. E na igreja é o lugar de nós encontrarmos com essa família. E juntos nós vamos louvar. E juntos nós vamos compartilhar de uma palavra. A igreja não é um lugar onde você vai, o pastor vai pregar e você vai escutar e pronto, acabou. Não, a igreja é dia de você dar um abraço em alguém. É dia de você levar um sorriso para uma pessoa e falar assim: ô, como é que foi sua semana? Nossa, velho, que saudade que eu tava de você. Sabe? A igreja é um lugar de você estar. É o dia de você levar suas crianças para estar com outras crianças que partilham da mesma fé que você. Porque encontrar com outras crianças, ela encontra na escola. Só que encontrar com outras crianças que tenham o mesmo princípio. Igreja não é lugar do seu filho aprender Bíblia. O seu filho aprende Bíblia em casa. Mas na igreja é um lugar dele compartilhar daquilo que ele tem aprendido. Meu pastor prega muito isso, sabe? Ele que ensinou isso pra gente. Que igreja é lugar de ser família. Porque muitos falam assim: vou na igreja para poder cultuar a Deus. Você pode cultuar da sua casa. E na sua casa, você tem direito de escutar qual palavra você vai ouvir. Na sua casa, você escolhe o pregador, você escolhe o louvor, e o louvor vai tocar ainda é muito bom. Porque na igreja você costuma escutar uma bateria fora do tempo. Você escuta o irmão que erra a nota. Você escuta o irmão desafinado. Na igreja tem ainda um monte de coisa que você não gostaria de escutar. Mas você escolhe estar ali para você ser família. Você entende que você não depende do louvor para você cultuar a Deus. Eu já vi gente escolhendo igreja por conta do louvor e por conta da palavra. Quem tem que conhecer a palavra é você.
Você tem que saber o que a palavra diz, o que é certo e o que é errado. Ai, meu pastor não prega a palavra certo. Toda vez a palavra errada, você vai julgar. Ele não pode estar pregando heresia. Mas você sai da igreja porque o pastor não pregou do jeito que você queria, aí o problema está em você. Você saiu da igreja porque a igreja não tinha os louvoristas, os levitas, os cantores que você queria. Tá errado. Eu não dependo de música cantando no altar, lá no louvor, para mim poder adorar a Deus. Porque a adoração ela sai de dentro de mim. Eu aprendi com a minha pastora lá de Tabirito, pastora Efigênia, uma mulher muito de Deus. Eu louvo a Deus por eu ter convertido, conhecido ao Senhor e caído nas mãos daquela mulher, porque ela me ensinou o que é amar. Ela me ensinou a buscar Deus de todo o coração. E ela sempre falava assim, gente, o culto não começa 6 horas no domingo. O culto começa pela manhã. O culto começa quando você acorda. E você acorda cantando. Várias vezes eu dormi na casa da pastora Efigênia. E eu acordava e ela tava lá cantando já, tipo assim. E ela cantava, e ele vive, e ele reina, e ele está entre nós, Deus está aqui. E ela cantava assim, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. E ela compunha canções, sabe? Aquela mulher, ela me ensinou a amar Jesus. E toda vez que eu encontro com ela, eu falo assim, pastora, muito obrigada, porque a senhora me ensinou a amar Jesus. Eu passo o que eu tiver que passar, porque um dia você me mostrou que era amar Jesus. E ela acordava cantando, falando assim, gente, o culto começa cedo. Porque ela se enchia de Deus. Ela cantava para Deus quando ela acordava. O café da manhã dela tinha Deus. O almoço dela tinha Deus. E quando ela chegava às 6 horas na igreja, ela já estava transbordando da presença de Deus. Nós precisamos aprender a ser dessa forma. O culto não começa na hora que você chega na igreja. O culto começa na sua casa. Quando você começa a louvar. Quando você começa a engrandecer a Deus e falar assim, Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais de ti. E você vai ver, gente, faça essa experiência, sabe? Faça esse teste e vão ver o que vocês vão receber. O culto não começa no momento que o pastor fala assim, bom dia, igreja, boa noite, igreja, sabe? Não é assim. O culto começa na sua casa, quando você começa a falar assim, Deus, hoje é um dia que eu quero tirar para te celebrar, é um dia que eu quero te louvar, é um dia que eu quero tirar para poder render graças ao Senhor. E ali você já chega na igreja transbordando. A live fica salva. Você chega transbordando, gente. Vamos ser uma igreja diferente. Nós precisamos ser aqueles que se comportam de uma maneira diferente. Nós precisamos transbordar. Sabe, transbordar do pleno conhecimento de quem Deus é. E a gente precisa começar a cultuar Deus em casa e chegar na igreja e transbordar. Então, igreja, escreve isso, grava e não esqueça nunca mais. Igreja é lugar de encontrar com a família e juntos adorar o Senhor. Pronto. Se você aprender isso e ensinar isso para as pessoas que estão à sua volta, você vai ver a diferença que vai ter no ambiente que você está, que é essa igreja. Gente, porque só louvar e cantar, você pode colocar uma palavra no YouTube, você escolhe o pregador que você quer, eu escolho pelo menos os que eu gosto. Eu amo o Luciano Subirá, recebo muito do Luciano Subirá. Eu escuto o Luciano Subirá, coloco lá F-Hope, que é uma banda que eu gosto bastante. Eles tocam uma canção que mexe com o meu coração. Tô aqui, louvando. Agora, igreja é o lugar de ser família. Toma cuidado no lugar que você está alicerçado. O lugar que você escolheu para ser família. Eu entrei nesse ponto por quê? Porque aqui em Colossenses 2:4 vai falar, eu lhes digo, para que ninguém vos engane com argumentos bem elaborados. Cuidado com pessoas que estão pregando meia verdade. Não fique dentro de igreja onde os pastores estão pregando meia verdade, tá? Toma cuidado, porque senão você morre. Toma cuidado, viu? Porque senão depois está você perdido. Igreja que fala assim, pode beber à vontade. Casca fora desse lugar. Pode cascar fora, não fica. Raira, não tem nada a ver beber. Tem sim, tem problema sim. Você cria mau testemunho. Tem irmãos que tem problema com bebida. E por conta de você que bebe, o seu irmão vai cair no buraco. A palavra vai falar que se por conta do amor ao seu irmão,
Você deve deixar de fazer muitas coisas. E se seu irmão tem problema com bebida, você vai ficar bebendo para que ele veja? Não, não fica na igreja que fica falando isso. Casca fora, tô falando sério. Não fica. Versículo 5. Pois, embora eu esteja longe, o meu coração está com vocês. Eu me alegro que vocês estejam vivendo como devem e que a sua fé em Cristo seja forte, ou que a fé em Cristo seja firme. Na King James vai dizer o seguinte: regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Estejam firmados nele, né? Versículo 6. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus, continuem a segui-lo. Andai nele. Olha aqui. Portanto, assim como recebestes do Senhor Jesus, andai nele. Estejam firmes nele. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade e que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Quando Paulo diz, da mesma forma que vocês conheceram a Cristo, andai nele, porque eu digo que é possível você conhecer a Cristo e não permanecer nele, e não estar firme nele. Então, uma vez que você aceitou Jesus, aceitar Jesus, levantar a mão, confessar Ele como Senhor da sua vida, proclamar e falar: Deus, eu te aceito como Senhor, Salvador da minha vida, é muito fácil, sabe? Para alguns pode ser difícil, mas aceitar Jesus é muito fácil. O difícil é você andar nele. O difícil é você permanecer em Cristo. Também gostaria de saber sobre tatuagem. O que você acha sobre isso? Eu não tenho tatuagem, nunca gostei. Não acho legal, mas aqueles que fazem, se o Senhor ministrou e falou que tá ok, ok. Se me perguntar, se você, Carla, virasse pra mim e falasse assim: Raira, eu tô querendo fazer tatuagem, mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você me fala, Raira? Eu falaria assim: Carla, não faz não. Não faz não, porque ou senão vai orar a Deus e perguntar para ele se pode ou não, porque tatuagem é um tema complexo, é um tema que vai gerar um monte de ibope. Aí tem gente que fala assim: Raira, mas então você não concorda com a tatuagem, você concorda com a rena que as pessoas fazem, a micropigmentação? Gente, teve uma irmãzinha na igreja que virou para mim e falou assim: nossa, Raira, eu tava olhando a sua boca, eu queria te ofertar permanente, né, que faz o lábio ficar permanente. Tudo que mexe com o rosto, que mexe com o corpo, eu tomo muito cuidado, porque a palavra diz: você é templo do Espírito Santo. Então não é só com a tatuagem que é o meu problema, viu, Carla? Eu também tenho cuidado com silicone, com quem faz aí as lipoescultura, para quem faz ali a harmonização facial, quem coloca lente no dente, quem coloca um tanto de coisa, porque você está alterando aquilo que o Senhor fez. A Carlinha, que é uma amiga minha, ela recebe muito de Deus. Ela chama Carla Cristina. O Instagram dela é Efata. Ela escreveu outro dia acerca disso e ela falou que o Senhor deu para ela um texto. E esse texto mexeria com muita gente. E era um texto falando sobre tatuagem. Que Deus falava com ela assim: fala com o meu povo que não marquem o corpo. Aí eu falei: Carlinhos, o que você acha da micropigmentação, sobrancelha, boca, essas coisas? Aí ela falou que a instrução que Deus deu para ela era que tudo aquilo que já existe, não tem problema você reforçar, que é às vezes colocar a unha, a tatuar, a micropigmentação, você vai fazer ali o contorno da sua sobrancelha. Pensa uma pessoa que de repente ela passou por um processo de quimioterapia, radioterapia, e ela perdeu ali a sobrancelha. Talvez para a autoestima dela ficar melhor, ela vai fazer uma sobrancelha. Talvez tá ok. Eu acho que cada caso é um caso e tudo tem que se consultar o Senhor. Você precisa buscar de Deus e saber o que o Senhor ele fala. Só que uma tatuagem, você não nasceu com a tatuagem. Para que você vai enfeitar o seu corpo? Entende? Qual que é a motivação do seu coração? Eu tenho vários amigos tatuados. A grande maioria dos meus amigos são tatuados. A minha pastora, ela tem tatuagem. Então eu falo assim, cada um, o Senhor vai ministrar alguma coisa. Cacau, escreve o Instagram da Carlinha pra mim. Então, olha, se você perguntasse pra mim: Raira,
você acha que eu devo fazer tatuagem? Eu falaria, não. Você sabia que tem pessoas que vão se escandalizar com a tatuagem? Pois é, igual eu. Talvez eu não possa fazer a tatuagem, mas você possa. Eu creio no chamado de Deus para minha vida. Eu ainda vou em muitos lugares. Eu lembro que as filhas da minha pastora, a Gisele, ela era doida para fazer tatuagem. E a mãe dela nunca deixou ela fazer tatuagem. E a mãe dela falava assim, minha filha, não faça tatuagem. Porque pensa quantas pessoas dentro da igreja vão se escandalizar por você ter uma tatuagem. Porque tem pessoas que não ligam. Hoje, pela naturalidade que o mundo leva, tatuagem é a coisa mais normal, é a coisa mais comum que tem. Então hoje até dentro da igreja é comum. Mas naquela época era muito mais pesado do que é hoje. E olha, eu acho que é o Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes, ele tem o corpo todo tatuado. Só que ele fez essa tatuagem antes dele conhecer Jesus. E quando ele conheceu Jesus, ele fala, ele conta, você pode buscar testemunho, que Deus virou para ele e falou assim, chega, a partir de agora você não faz mais. Você fez antes, quando você estava no mundo, agora aqui não. Então, se fosse vocês, se vocês estivessem olhando dentro dos meus olhos e falando assim, Raira, você acha que eu devo fazer uma tatuagem? Eu ia falar assim, não faça. Não tenho paz no meu coração, não gosto, acho bonito, acho muito bonito. Eu era doida para escrever Jesus Cristo aqui, ó. Doida, queria escrever Jesus Cristo aqui, queria fazer uma cruzinha aqui. Se deixasse eu ia fazer, gente. E diz que quem começa a fazer tatuagem não consegue mais parar. Raira, estou esperando você no zap. Sei que esses dias você estava no retiro. Manda um oi novamente, Fátima, porque talvez eu não vi mensagem sua. E olha que pra mim no WhatsApp tá que todas as mensagens foram respondidas. Então provavelmente eu arquivei sua mensagem. Me chama lá. Pode me mandar mensagem no privado. Abri só aqui a janela para falar da tatuagem, viu, gente? Mas não tenho uma definição certa. Raira, é proibido fazer tatuagem? Eu acho que não. Mas tem palavras que falam sobre a marca no corpo. A palavra também fala em Coríntios que ai daquele que destruiu o templo. O seu corpo é templo do Espírito e ele te pedirá conta daquilo que você faz com ele. Então o mesmo peso que eu coloco sobre a vida de quem faz uma tatuagem, quem faz a rena, quem põe harmonização facial, quem coloca o silicone e modifica todo o corpo, sabe, aquela coisa toda, é o mesmo peso que eu vou colocar para quem é gordinho, quem não cuida do corpo, quem tá lá com a saúde muito mal, quem não faz uma caminhada, quem não vive aí comendo fritura e vai dormir, come pela madrugada, tem um descontrole no corpo, sabe? Nós precisamos chegar numa saúde completa, saúde da alma, saúde no corpo físico e saúde no espírito. Há muito tempo se pregou que só era necessário o espiritual. Não, o seu corpo ele tem que girar bem nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. A palavra diz que o Senhor ele voltará e ele precisa encontrar corpo, alma e espírito irrepreensível. Então é isso. Não, o mesmo peso que eu coloco para um eu vou colocar para outro. Então nós precisamos viver isso aí. Gente, eu vivo numa luta constante. Eu amo comer, tenho compulsão alimentar. Ontem mesmo foi um dia que eu queria comer o resto da vida, sabe? Eu falei com a Cacau, a gente acabou de almoçar, tomamos um sorvete, coloquei 2 bolas de sorvete com uma casquinha. Foi muito. Terminei de comer, tava lá abrindo 2 bis. Aí depois eu falei com a Cacau, acho que eu tô com fome. Cheguei em casa, assei 4 pão de queijo, comi 4 pão de queijo com café e um patê de frango. Aí saí para poder atender um menino, fui no McDonald's comer uma batata. Compulsão alimentar, tenho problema com isso, por isso que eu vivo de jejum, por isso que o que mais Deus me pede é jejum, porque eu tenho problema com alimentação, mas eu sei que o Senhor vai me pedir o meu corpo irrepreensível. Então, eu que lute, né? Eu que lute. O que eu tava falando? Aceitar Jesus é muito fácil. Difícil é permanecer nele. Difícil é andar nele. Paulo está alertando. Da mesma forma como vocês conheceram a Cristo e aceitaram ele, continue andando nele. Continue firme nele, sabe? Continue firme nele. E ele fala aqui de 2 coisas que vai falar muito com a gente, que é: faça suas raízes nele e edifique nele a sua vida. Raízes trata de uma árvore, né?
Nós somos pessoas frutíferas. Raira, minha filha de 3 anos, Raira, é assim também. Pois é, eu tenho problema com isso. Mas Deus dá vitória, viu? Deus dá graça. Raira, tem grupo de oração no WhatsApp? Eu queria participar, como faço? Tem um grupo onde eu compartilho algumas coisas. Eu vou deixar lá nos stories, tá? Na hora que terminar aqui a live, eu coloco essa live lá nos stories e eu deixo lá o link. É só você clicar. Senão você me manda um direct e eu te mando o link. Pessoal, já deu 7h30. Aqueles que precisam sair, que Deus abençoe a sua vida. Vai com Jesus. Depois você vê o restante da live. Mas se você pode ficar, fique, tá? Vou fazer oração no final. Ele vai falar duas coisas muito importantes. Que é as raízes, né? Nós somos como árvores para Deus. Precisamos ser frutíferos. Mas antes de uma árvore crescer para cima, a árvore ela cresce para baixo. Para baixo. Meu português é lindo, né, gente? A árvore, ela cresce para baixo. Então você precisa, antes de querer aparecer, cresça para baixo. Firme as suas raízes. Antes da gente ver um prédio muito bem edificado, que agora eu tô olhando para um prédio muito bonito, imagina o alicerce que esse prédio não tem. O tanto que esse prédio ele não tem um alicerce muito bem firmado. Ele teve que encontrar a rocha para se fixar. Então antes, meu irmão, minha irmã, de você querer crescer e ser vistoso, porque o querer crescer é normal, você ser vistoso para o mundo é normal, é muito normal você querer aparecer na sua melhor versão para o mundo. Antes de você crescer para cima, cresça para baixo e estrutura suas raízes, fixa bem os seus alicerces para que quando venha o vendaval, para que quando venha o vento forte você não seja arrancado. Vai ver uma árvore bem alicerçada, uma árvore bem enraizada. Pode passar o vento que for, ela não vai arrancar. Mas agora olha aqueles que têm raiz fininha. Olha aqueles que têm raiz fininha, você passa assim, se arranca. É um ventinho que ele cai no chão. Quando você vê um prédio que caiu, com toda certeza, ele foi estruturado num mau lugar. Com toda certeza foi feito numa encosta. Com toda certeza não fez a estrutura que necessitava para ele ficar de pé. Então nós precisamos assim ser em Cristo. Não queira aparecer, meu irmão, que demore o tempo que for, mas antes de você fazer qualquer coisa na igreja, antes de você pegar um cargo, antes de você liderar na igreja, antes de você se tornar alguém visível no Instagram, queira ter a sua raiz firmada em Deus. Conhecer a Cristo, mas também andar nele. Tenha suas raízes firmadas em Cristo. Em nome de Jesus. Não é feio você não fazer nada. Não é feio você ficar no banco. Não é feio você tirar um tempo sem cantar, sem ficar no louvor. Eu conheci um outro irmãozinho. O que mais chega pra mim é gente fadigada de igreja. Tem um irmão que mora em outra cidade. Ele virou pra mim e falou assim: Raira, tem 5 anos que eu toco direto em todo louvor na igreja no domingo. Eu falei: quem que reveza com você quando você precisa? Ele falou: eu não posso faltar na igreja. Eu toco todo domingo. Todo domingo eu tenho que tocar. Se eu não tocar, não tem quem toca. Eu virei pra ele e falei assim: então pois você faz o seguinte, vira pra sua liderança e fala que você precisa de um tempo de descanso. Não existe isso. Não existe isso. O cara tá ficando doido, pirando, porque não tem quem reveza com ele pra tocar. Gente, caminhar com Cristo não pode ser um fardo. Eu falei: em nome de Jesus, para com isso. Você precisa buscar. Você precisa ser pastoreado. Ah, Raira, o meu pastor vira e falou pra mim que quem põe a mão no arado não pode voltar pra trás, que eu não posso parar de trocar. Eu falei: fala com o seu pastor que ele interpretou muito mal essa palavra, porque essa palavra não diz a respeito disso. Não é isso. É uma vez conhecendo a Cristo, é impossível você voltar e olhar pra trás. Agora é prosseguir, é pra frente. Mas não se trata de você não ser alinhado, igual ele não sabe o chamado dele. O cara tá só tocando, achando que o chamado dele é tocar. O cara tem maior chamado para pastor e tá lá tocando, tá agradando o pastor, porque o pastor falou com ele que ele não pode descer. É lógico, porque é cômodo para o pastor ter ele tocando. O dia que ele descer, o pastor vai ter que levantar outro. Então, se você está fazendo um trabalho na igreja, mas você não tem sua raiz firmada em Cristo, desce agora, vai para o banco. E não é feio você ficar no banco. Não é
feio você ficar sem fazer nada. Feio é você não ter o seu coração alicerçado em Cristo. Feio é você não ter palavra para liberar sobre a vida das pessoas. Tem gente aqui que está me assistindo que não sabe evangelizar, mas está liderando crianças. Tem gente aqui que não sabe falar o plano de salvação, não sabe defender a fé, mas está lá tocando. Tem levita... gente, o que eu vejo de gente que canta na igreja e não tem palavra é fora do comum. Gente que não tem vida na palavra. Gente que não lê Bíblia todos os dias. E está operando, e está liderando na igreja. Em nome de Jesus, para de ser hipócrita. A palavra de Deus diz o seguinte: assim como vocês aceitaram a Cristo, assim como um dia vocês levantaram a mão e falaram assim, eu aceito Jesus como Senhor, continue a seguir. Outra tradução fala, andai nele. Ainda na NVI vai falar assim, estejam firmados nele. É por isso que tem gente em cima do altar que trai. É por isso que tem liderança que comete adultério. É por isso que tem liderança que rouba. É por isso que tem liderança que fala mentira. Porque as pessoas querem ser visíveis. Elas querem aparentemente estar num cargo ali bom. Elas querem mostrar para as pessoas que estão à volta dela que elas têm um cargo, que elas estão fazendo algo. Mas na verdade elas não foram fazer algo em Deus. Elas não têm raiz em Deus. Então, se você está nessa condição, em nome de Jesus, antes de você passar por um discipulado, antes de você ser pastoreado, você vai descer do seu cargo. Vai buscar se firmar a sua raiz em Deus. Tem o filho do meu pastor, ele é um bom exemplo para isso. Porque ele converteu tem 2 anos. Acho que tem 2 anos que ele firmou os passos dele com Jesus. E o pai dele, quando ele converteu, assim que ele converteu, o pai dele pegou e falou com ele assim, você vai liderar agora os pré-adolescentes. E ele começou a liderar os pré-adolescentes. Até o dia que o Senhor ministrou algo no coração dele, e ele falou assim, pai, eu não posso liderar ainda. Por quê? Eu preciso buscar de Deus primeiro. E ele saiu. Ele falou, pai, não vou liderar. Aí você pensa assim, nossa, o filho do pastor não quer liderar. Não é o filho do pastor que não quer liderar. É alguém que reconheceu que ele não podia liderar naquela época. E que se ele liderasse, ele mataria o coração dele. Porque ele estaria pulando etapa. Quantas pessoas estão mortas, fadigadas, espiritualmente cansadas, porque dentro da igreja estava fazendo um tanto de coisa, mas não firmou sua raiz em Cristo. Então firma suas raízes em Cristo. Esteja enraizado, esteja alicerçado. Vamos falar para quê? Para que vocês se fortaleçam na verdade e transbordem de gratidão. Nossa, Raira, falei isso pro meu marido antes da live. Estamos com um problema com a sobrinha dele neste ponto. Não segue a palavra e quer fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Vou mandar essa live. Manda a live para ela. Aleluia. Por isso, eu tenho 2 meses que eu voltei pro evangelho e já queriam que eu entrasse no coral. Não faz. Não faz isso. Não faz. Vai buscar primeiro de Deus. Vai gastar tempo com oração. Sabe? Tem gente que acha que a vida é só servir na igreja. Não é. Tem vida fora da igreja também. Eu tô com um grande problema nisso, porque quando eu entrei na igreja, tanto na igreja que eu servia em Itabirito, quanto nessa que eu tô agora, eu sou fazedora. Eu gosto de fazer. Eu faço muita coisa, só que isso me mata, porque eu fico cansada, isso gera ansiedade, isso gera desgaste. Então eu tenho que fazer só aquilo que Deus me pediu para fazer. E hoje, tirar a mão das coisas que eu já coloquei está sendo muito difícil. Mas eu estou passando por esse processo de tirar a mão de lugares onde Deus não me chamou para estar. E Deus ainda me fez pedir perdão, porque eu pus a mão aonde não era para colocar, impedindo que aquela pessoa que deveria estar servindo não servisse. Eu tomei lugar de outra pessoa. Eu fui músico há muito tempo sem ter a palavra e sem ser crente. Olha isso. É uma realidade de muitos. Nós vamos mudar esse cenário em nome de Jesus. Não permita que os outros vos escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes de raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. É o que as pessoas fazem. Pois nele habita o corpo humano, toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, a cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual. Nós somos circuncidados no coração, na qual foi removido do domínio da natureza humana,
no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Vocês estavam mortos por causa dos pecados, da incircuncisão e da natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os pecados. Ele cancelou os registros de acusação contra nós, removendo e pregando-os na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente, ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que você comeu, ou pelo que vocês bebem, ou porque vocês celebram um certo dia santo, as cerimônias de lua nova ou sábados, pois estas coisas são apenas sombra da realidade futura, e o próprio Cristo é a realidade. Não aceite condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração a anjos, que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles as tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Unidos a ele por meio das juntas e os seus ligamentos, o corpo cresce à medida que nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar a seguir regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deteriorizam. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Li o texto todo para a gente poder concluir. O que Paulo vai terminar falando? Tinha pessoas aqui nesse momento, aqui nesse ponto, que guardavam o sábado, que não comia certo tipo de carne, tinha outro tipo de gente que comia carne, tinha gente que celebrava a festa, tinha gente que não celebrava. E tinha pessoas que se julgavam mais santas que a outra porque fazia tais tipos de coisa. E Paulo fala assim: não permita que ninguém vos engane. O fato de tal pessoa dizer que vê anjo, que fala com anjo, que é isso, que é aquilo outro, não faz deles mais santo ou menos santo que vocês. Lise, eu finalizei o capítulo 2. Essas pessoas não são mais santas ou menos santas que vocês. Só que tinha um povo aqui pregando que para ser salvo tinha que ter um tipo de comportamento. Não, gente, para ser salvo, tudo que você precisa é ter Jesus. Só Ele salva, só Ele é o caminho, só Ele é a vida. Então, não permita que as outras pessoas vos enganem. O que ele está falando para a gente é: se o fulano de tal guarda o sábado e você não guarda o sábado, ele não é mais santo que você. Se o fulano não come a carne de porco e você come a carne de porco, ele não é mais santo que você. Tem igreja que tem o jeito de não pode cortar o cabelo, não pode usar a calça, não pode passar esmalte, não pode usar maquiagem, vai ter doutrinas diferentes. O que Paulo está querendo dizer, trazendo para os nossos dias atuais, é que as doutrinas não salvam o homem. As doutrinas não salvam o homem. Coloque isso na sua palavra aí. Anota isso no caderninho. A doutrina não salva o homem. Mas o que salva é Cristo, porque Ele foi morto. Ele levou sobre si os nossos pecados. E por Ele nós somos ressuscitados. Então é Ele, gente, tudo é por meio dele. Não pensa que se eu guardo o sábado, se eu não como a carne de porco, se eu não pinto a unha, se eu não passo maquiagem, se eu não uso calça, eu sou mais santa do que outros? Não, não é isso que a palavra me diz. A palavra me diz que a santidade está em olhar para Cristo e ser santo como Ele é santo. A santidade não se compara a padrões humanos, porque aqui o humano, o mundo carrega uma sabedoria falsa, uma sabedoria humana. Agora
Agora, Cristo tem a sabedoria verdadeira, e a sabedoria verdadeira vai dizer: você precisa ser humilde, você precisa ser manso, você precisa olhar para o seu irmão. Se escandaliza o seu irmão, não faça. Isso é você querer agradar ao Senhor. Mas agora, se usa saia, se não usa, se guarda, se não guarda, se celebra a festa, se não celebra a festa, isso aí, gente, são doutrinas. Isso não leva ninguém para o céu, tá? Mas busquem estar com Cristo, busquem ser parecidos com Ele, gente. Cristo amou e Ele ama vidas. Cristo ama vidas, e o prazer dele está na gente se comportar como ele se comportaria, viu? Essa doutrina é que nos afasta de Deus e impõe a falsidade no evangelho. Justamente, tem muita gente que sumiu da igreja. Bom dia, João, Deus te abençoe, viu? Tem gente que não vai na igreja por conta das doutrinas. Porque as doutrinas falam que você não pode usar você não pode usar a calça, você não pode rapar a perna, você não pode cortar o cabelo. A doutrina fala, você tem que usar esse tipo de roupa, você tem que, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas a doutrina verdadeira, ela vem de Cristo. E a maior doutrina é o amor. Para mim, tá? Para mim a maior doutrina é o amor. É onde você não faz por amor ao seu irmão. É onde você caminha por amor ao seu irmão, por amor a Deus. É isso. A irmã de uma amiga não vai na festa, deixa eu ver, de aniversário infantil. Tá, mesmo que infantil, porque a igreja dela não permite. Como, né? Celebrar uma vida. Amar como Jesus amou, andar como você me ama. É isso. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. É isso, gente. A doutrina destrói. Cuidemos. Amém. Eu quero finalizar com isso. Só existe uma pessoa que salva. Só existe uma doutrina que salva. E esse é Jesus Cristo. O nome que está acima de todos os nomes. Tem alguém que está me assistindo aqui pela primeira vez, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você gostaria de fazer isso agora? Se você gostaria de aceitar Jesus, escreve e fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor, e eu vou orar por você. Se você estava afastado da igreja e você ficou com raiva porque as pessoas fizeram algo para você, e você quer voltar hoje para os caminhos de Jesus, você andou afastado, estava desviado e quer voltar hoje para Jesus, escreve assim: eu quero voltar, Jesus. E eu vou orar por você também, tá? Gente, andem com cuidado. O capítulo de hoje, ele vai falar assim: tomem cuidado com o que vocês têm aprendido. Tomem cuidado com quem tem ensinado vocês. Tomem cuidado com a igreja onde vocês estão alicerçados. Quem tem falado as coisas para vocês. Aprendam o evangelho para que vocês não caiam em raciocínios falazes, meia verdade. Pessoas que pregam uma verdade que até parece ser a verdade absoluta, mas no fundo são meias verdades. Não fique com vergonha. Se você ainda não aceitou Jesus, escreve aí: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Quero te dar essa oportunidade nessa manhã. Pode ser que o Senhor volte para você daqui a alguns minutos. E aí você precisa estar com Ele. Viu? Saudade da Haline. Haline vai passar um mês sem Instagram. Agora eu vou colocar todos os vídeos no YouTube. Eu vou colocar no YouTube, depois vocês entram lá no canal, gente. Vai lá e curte. Me segue lá no canal também, para que eu possa ser relevante no YouTube também, sabe? E mais vidas sejam alcançadas. O YouTube não é igual ao Instagram. O Instagram entrega o nosso conteúdo, né? O YouTube não entrega. Então, se você ainda não me seguiu lá no YouTube, vai lá. Passa lá, curte os vídeos. Me ajuda, viu? Pastora Paz, qual é a Bíblia que você usa para estudo? Olha, Bíblia de estudo para mim é essa, que é a King James. King James 1611. Essa é que eu gosto. Com estudo, o amo. É aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é ótima. Agora, a Bíblia que eu faço devocional é essa.
que é a Bíblia Fé Ilustrada. Tá vendo? Ela tem um espaço para poder escrever. Essa. Como é o nome do Insta da Carla, que fala das tatuagens? Efata, Cacau escreveu aí. Qual cantor de louvor que você falou? Ah, tá. Então vamos lá. Vou escrever assim: Raira, minha mãe foi para a igreja comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Instagram da Carlinha, a Cacau escreveu aí, ó. É @efata. Deixa eu buscar aqui. E amar como você... Já vou orar, tá, gente? Espera aí. É o mínimo que eu poderia fazer. Nossa, gente, o tanto de comentário que tem que eu não leio, meu Deus. Onde você se sente parte do corpo de Cristo. Infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas permanecem em igreja e não permanecem em Cristo. Verdade. Nosso ministério começa em casa, né, Raira? Nosso ministério começa em casa. Nana, quem tá aqui pela primeira vez, tô vendo que um monte de gente começou a me seguir hoje. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Ô, Cacau, eu não sei o Instagram da Carlinha, tô procurando o seu comentário, mas não estou achando. Escreve de novo, Cacau. E o nome do cantor é o Rodolfo Abrantes. Instagram da Tatu. Ou a Carlinha, ela recebe muita coisa da parte de Deus, sabe? Muita coisa. Então ela sempre conta alguma coisa lá no Instagram dela. Vai lá. É Instagram da Carlinha. E o primeira vez, adorei ouvir você. Seja bem-vinda, viu, Jane? Glória a Deus. E o cantor é o Rodolfo Abrantes. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui pela primeira vez. Nem me deu bom dia, Raira. Bom dia, Natália. Raira, ore por mim, minha saúde. Recebi alguns exames, não estão bons, mas creio que Deus está no controle da minha vida. Amém. Você está cuidando da sua saúde? Está se alimentando direito, Priscila? Amém. Coloque sua mão no seu coração. Já está terminando, Sabrina. Coloque sua mão sobre o seu coração e repete isso comigo. Senhor Jesus, é para repetir. Feche os seus olhos. Feche, moço. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, que ela possa germinar em meu coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar cada filho aqui nas tuas mãos. Talvez aqui nós temos criatura e nós temos filhos. Todos somos criaturas do Senhor, Pai. Porém, filhos é só quem aceita Jesus como Senhor. Então eu entrego cada uma das criaturas nas tuas mãos e entrego os filhos também, Pai. Que o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração, de transformar a nossa vida, de mudar o nosso caráter. Nós precisamos, Deus, aprender com o Senhor, nós precisamos ter mais de Ti. O que eu te peço hoje, Pai, é que o nosso coração ele possa mesmo te conhecer de verdade, para que a gente não venha ser enredado, Pai. Que a gente não venha cair nas redes, Pai, que esses falsos mestres, falsos pastores, eles falam, Pai. Não nos deixa ser enganados. Antes, Pai, firma a nossa raiz em Ti, que nós possamos ser frutíferos, que possamos ser alicerçados no Senhor. Em tempo de ventania e vento forte, Pai, maremotos, terremotos, a gente não venha ser abalados. Em nome de Jesus, Pai, isso é sabedoria, nos dê essa sabedoria. Nós não queremos ser tolo, Pai. O tolo constrói a casa sobre a areia, mas o sábio constrói a casa sobre a rocha. Nos ensina a construir a casa sobre a rocha, Pai. Nos ensina a rever princípios, que nós possamos voltar para esse lugar de oração, de adoração, de busca na palavra. Não deixe as pessoas aqui, Pai, pegar cargos, ser líderes e cargos dentro da igreja para mostrar que são alguma coisa antes deles serem no Senhor, Pai. Então que o Senhor faça descer do altar, que o Senhor faça descer da liderança, aqueles que estão ali, Pai, liderando sem conhecer o Senhor, sem ter uma base, completamente feridos, Pai. Cura primeiro, Deus.
em nome de Jesus. Eu quero entregar a saúde da Priscila nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa dar a ela autorresponsabilidade para ela cuidar da saúde. Ensina ela a cuidar da saúde da forma que é devida, Pai. A não comer tanta fritura, fugir da carne vermelha, da farinha e da açúcar. Como consequência disso, Pai, eu te peço também para que o Senhor possa tocar na saúde dela. Melhora os resultados de exame, Pai. Que o Senhor possa mesmo tocar onde eu não vejo, aonde que ela viu ali que deu um problema. Que o Senhor possa mesmo operar um milagre na vida dela em nome de Jesus. Restaura a saúde da Priscila agora, Pai. Mas antes de restaurar a saúde dela, dê a ela autorresponsabilidade para ela cuidar do corpo, Pai, em nome de Jesus. Porque tem coisas que são funções nossas, outras são funções do Senhor, Pai. Então milagre é o Senhor, mas cuidado é nosso, Pai. Então em nome de Jesus, desperta a tua igreja para que ela possa mesmo crescer com cuidado na alma, no espírito e no corpo, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por mais uma manhã na tua palavra, por mais uma manhã de ensino. Que o Senhor possa mesmo continuar ministrando sobre cada vida em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Faça um excepcional dia. Que você possa mesmo transbordar do amor de Deus nessa terra, tá bom? Aqueles que entraram pela primeira vez, sejam bem-vindos. Tem um grupo de WhatsApp. Vou deixar o link nos stories, tá? Assista os stories e vai estar lá. Um beijo. Um beijo. Deus te abençoe. Um beijo, queijo e até amanhã, se Deus quiser, às 6h40, tá bom? A foto. Meu óculos tá ficando ruim, né? Pera aí. Tirou? Amém. Vou tomar café. Ô, gente, olha isso. Uma mão com a unha curta, uma mão com a unha longa. Meu Deus, misericórdia. Vou cortar agora. Que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para você, viu, Márcia? Amanhã você chega cedo, hein, Flavinha? Beijo.